Olá, boa noite. Começa agora o Rede TV News. Muito boa noite para você. Pelo Brasil, com a pandemia e a suspensão de cirurgias eletivas em alguns estados, pacientes que precisam de procedimentos médicos mais simples aguardam sem saber quando poderão fazer os tratamentos. A Elizabeth não aguenta mais. As dores provocadas por um problema no maxilar afetaram a produtividade dela no trabalho e fora dele. Para voltar a ter qualidade de vida, só passando por uma cirurgia. Eu estou esperando essa cirurgia faz muito tempo. Principalmente durante a pandemia, os convênios têm evitado fazer cirurgias, até porque a gente não tem muito espaço, né, nos hospitais. É que o tipo de cirurgia que a Elizabeth precisa é considerada eletiva. São os procedimentos não urgentes. Com a pandemia, os hospitais priorizaram os pacientes com Covid-19. Assim como a Elizabeth, quem também está nessa mesma fila é a Ana Maria, que está ansiosa pela retirada de um mioma. Mas o médico prefere adiar a cirurgia da paciente a assumir o risco de uma contaminação pelo novo coronavírus. Não consigo ficar muito tempo de pé, não consigo ficar muito tempo deitada. Eu entendo que o governo deveria ter, né, talvez aí um lugar para atender as pessoas que não estão com Covid, mas que precisam dar sequência nos tratamentos que elas ainda precisam, né? Só no ano passado, pelo menos 1 milhão de cirurgias eletivas foram suspensas no Sistema Único de Saúde. O que torna a situação dos pacientes ainda mais dramática é não saber quando essa espera vai acabar. A falta de leitos e a falta de insumos, de sedação, a falta de profissionais, isso impacta diretamente na quantidade de cirurgias eletivas que a gente faz. A gente já está esperando vir uma quantidade muito grande de cirurgias, acumulando as nossas listas cirúrgicas nos próximos 1 ou 2 anos daqui para frente. A suspensão das cirurgias também afeta a economia e as empresas que atuam na área da saúde. Houve lugares do país em que essa queda foi um pouco mais acentuada, né? Tanto de volume quanto de faturamento, da ordem de até 90%. Né? Por quê? Porque é um setor bastante peculiar. Você tem registrados na Anvisa como dispositivo médico aproximadamente 70 mil itens. Então, é um mundo, né? Literalmente é um mundo de produtos. E a depender da especialidade, se você não tem essa emergência, essa urgência no atendimento, você efetivamente tem uma queda absurda de volume. A Secretaria da Saúde de São Paulo divulgou um estudo que aponta a prevalência da variante P1 de Manaus na maioria dos casos registrados no estado. O repórter Guilherme Lopes está no Instituto Adolfo Lutz e tem mais detalhes ao vivo para a gente, né, Guilherme? Boa noite para você. Oi, Gabriela. Boa noite a você, boa noite a todos que estão ligados com a gente. Esse estudo foi realizado pelo Instituto Adolfo Lutz para tentar traçar um panorama e identificar as variantes do coronavírus que estão circulando no estado de São Paulo. 1.439 amostras foram analisadas, submetidas ao sequenciamento genético, e elas apontaram 21 linhagens diferentes de coronavírus, sendo que em 90% das amostras a predominância era da P1, a variante brasileira de Manaus. O estudo indicou também que ela está circulando em todas as regiões do estado de São Paulo. As autoridades de saúde consideram a P1 uma variante de atenção, porque ela é mais transmissível e pode causar casos mais graves de Covid-19. Até outubro, era outra variante que predominava no estado, a chamada B1128, que acabou sofrendo mutação, dando origem à P1, que foi observada primeiramente em Manaus. Esse estudo também fez uma análise sobre a evolução das variantes e da P1 ao longo dos últimos meses. Em janeiro, a P1 estava presente em 20% das amostras, em fevereiro, 40%. E no mês de março saltou para 80% das amostras analisadas. De acordo com a Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, o aumento no número de casos, internações e mortes provocados pelo novo coronavírus pode estar relacionado a uma maior circulação da P1 aqui no estado. E hoje o Instituto Butantan deu início à produção do primeiro lote da Butanvac, a vacina brasileira desenvolvida no país e que não depende da importação de matéria-prima. Confira na reportagem de Estela Freitas.
A produção da Butanvac já começou. O Instituto Butantan vai usar ovos de galinha no processo de multiplicação viral, de maneira semelhante à produção da vacina da gripe. O primeiro lote, com 520 mil ovos, já está na fábrica do Butantan. A previsão é finalizar parte da produção até junho. 18 milhões começamos a produzir já, imediatamente, hoje. Essa produção vai alcançar 40 milhões de doses. Mas a capacidade de produção da fábrica do Butantan seguramente é para 100 milhões de doses até o final deste ano. Na última sexta-feira, o Instituto enviou à Anvisa o protocolo de estudo clínico da Butanvac, que ainda não foi testada em humanos. Ontem, a Anvisa solicitou informações e documentos complementares para avaliar o pedido. A expectativa do Butantan é de que os resultados dos testes, depois da liberação da Anvisa, fiquem prontos em 5 meses. O que nós queremos da Anvisa é urgência nas suas exigências. O processo original foi submetido no dia 26 de março. Muitas das questões que vieram são relativas ao processo produtivo e não ao estudo clínico per si. Portanto, já poderiam ter sido solicitadas. É isso que nós queremos da Anvisa, a agilidade. O governo também anunciou hoje a prorrogação da fase de transição do Plano São Paulo no estado para mais uma semana, com novas flexibilizações de horários no comércio e nos serviços, que vão valer de 1º a 9 de maio. Durante esse período, lojas, restaurantes, salões de beleza, academias, além de atividades culturais, terão horário de atendimento presencial estendido de 6 da manhã às 8 da noite, respeitando a capacidade de ocupação de 25%. Quando nós conseguimos reduzir a circulação da população nesse horário, das 20 horas às 5 da manhã, nós conseguimos ter uma redução muito importante da taxa de transmissão, que está sendo mantida e sustentada. Nós estamos tendo uma redução de leitos de UTI ocupados de mais ou menos 1% por semana. O governo antecipou a entrega de mais 600 mil doses da Coronavac ao Ministério da Saúde para sexta-feira, dia 30, totalizando 42 milhões de doses enviadas ao Programa Nacional de Imunizações. Ficam faltando 4 milhões de doses para fechar o primeiro contrato com o governo federal. A Defensoria Pública do Rio de Janeiro quer explicações sobre as mortes de 9 pessoas em tiroteios em comunidades da cidade. Pelo menos 3 vítimas não tinham ligação com o crime organizado. Inconformados, familiares do marceneiro Gemerson Patrício de Souza estiveram no Instituto Médico Legal. Gemerson foi morto ontem de manhã por uma bala perdida quando estava a caminho do trabalho nas proximidades do Morro do Juramento, zona norte do Rio. Sempre foi trabalhador, um cara pontual, entendeu? Todo dia vinha trabalhar, cumpria o horário dele, saía, família. Na região central da cidade, mais 2 pessoas inocentes foram baleadas segunda-feira à noite. O vigilante Denis Francisco Paes, de 46 anos, foi atingido durante um confronto entre policiais e bandidos no Morro dos Prazeres. Ele foi levado para um hospital, mas não resistiu. Já a caixa de supermercado Bruna Barros Viana, de 39 anos, estava dentro de uma van quando foi baleada no pescoço. Ela segue internada e o quadro de saúde é estável. Em 12 horas, 18 pessoas foram baleadas em diversos pontos da cidade. Por decisão do STF, operações policiais estão suspensas em comunidades do Rio de Janeiro. Elas devem acontecer somente em casos de excepcionalidade. A Polícia Militar diz que não realizou ações planejadas, mas que os agentes reagiram a ataques de criminosos. O policiamento estava postado em diversas regiões na nossa cidade, onde nós fomos covardemente atacados. Isso aconteceu na comunidade da Mangueira, na Providência, nos Prazeres e também no Juramento. A Defensoria Pública do Rio criticou as ações da corporação. Nós pretendemos pedir ao Supremo que se pronuncie sobre o conceito de absoluta excepcionalidade, já que parece existir uma dificuldade ou uma interpretação inadequada desse conceito, e também para que seja formado um observatório da sociedade civil para acompanhar e monitorar o cumprimento da decisão do STF.
E o Tribunal de Justiça de São Paulo converteu a prisão em flagrante de Luciano Gomes da Silva em preventiva. O aposentado, de 55 anos, matou a marretadas a passageira Roseli Dias Campos, de 46 anos, em uma estação de metrô da capital paulista. O homem já possuía passagens pela polícia por homicídio e havia deixado o sistema prisional em junho de 2018. Luciano disse aos policiais, após ser preso em flagrante, que fazia uso de medicamento controlado. O corpo de Roseli foi sepultado hoje no cemitério São Luís, na zona sul de São Paulo. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região revogou hoje, por unanimidade, a prisão preventiva do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. O habeas corpus se refere a apenas um dos processos em que Cunha é réu e, por causa de outro processo, ele vai ficar em prisão domiciliar. O ex-deputado é investigado na Operação Sepsis. Com a decisão do TRF4, Cunha fica livre da tornozeleira eletrônica, mas precisa entregar à Justiça os passaportes brasileiro e italiano. Cunha faz parte do grupo de risco da Covid-19 e passou por uma cirurgia no aparelho digestivo. R$4 milhões. Esse é o valor que a Rede TV já distribuiu em prêmios nos sorteios do Festival de Prêmios do Rede TV Plus. E as chances de ganhar não param com o novo Sorte Agora. Os sorteios são diários e você pode levar notebooks, Smart TVs e até iPhones 12. Tem também um Kwid saindo todo domingo no Encrenca e uma Mercedes C180 no final da promoção. Continue assinando e tem ainda mais chances de ganhar. E se deixou de assinar, agora é a hora de voltar. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela ou acesse redetvplus.com.br. Você paga menos de 75 centavos por dia e pode usar o Pix, cartão de crédito ou cartão virtual de débito da Caixa. O Brasil criou 184 mil postos de trabalho formais em março. Nos 3 primeiros meses de 2021, já são mais de 800 mil novas vagas com carteira assinada. A diferença entre os números de trabalhadores contratados e demitidos no mês de março foi de pouco mais de 184 mil. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED do Ministério da Economia. O destaque foi o setor de serviços, com quase 96 mil novos postos de trabalho. Indústria, com 42 mil, e construção, com 25 mil empregos novos, aparecem na sequência. O comércio, com quase 18 mil vagas, e a agropecuária, com 3.500 novos trabalhadores, completam as 5 atividades analisadas. No primeiro trimestre deste ano, o Brasil já abriu 837 mil postos de trabalho formais. A nossa reação à segunda onda agora foi a criação de 184 mil novos empregos no setor formal. E o grande destaque era o setor que tinha sido mais golpeado durante toda a pandemia. O último setor da economia que estava no chão se levantou. O ministro destacou ainda a retomada do benefício emergencial de preservação do emprego, o BEM, e de outras alterações na legislação trabalhista adotadas no ano passado, como o teletrabalho, antecipação de férias ou a concessão de férias coletivas. O programa voltou a entrar em vigor hoje e vale por até 4 meses, podendo ser prorrogado. O BEM permite a suspensão de contratos e a redução da jornada de trabalho e salário. Em contrapartida, o governo paga um auxílio financeiro ao trabalhador. Paulo Guedes também voltou a falar sobre a importância de ajudar os trabalhadores informais e indicou a criação de um novo benefício. Nós queremos o retorno seguro ao trabalho desses brasileiros através da vacinação em massa. Enquanto isso não ocorre, o bônus de inclusão produtiva. Eles têm direito ao trabalho. É a dignidade do ser humano, o direito à sobrevivência. Nunca pediram nada ao Estado brasileiro. Durante o anúncio dos dados do CAGED, a equipe econômica também informou que a antecipação do 13º dos aposentados deve começar no final de maio. O custo para almoçar fora de casa em Belo Horizonte aumentou mais que o dobro da inflação nos últimos 6 meses. Se a opção for pela comida a quilo, a despesa pode passar de R$ 90 por mês. Com os preços dos restaurantes mais salgados, Cristiane agora leva marmita para o trabalho. A economia com o almoço ficou em cerca de 30%.
Assim como todos os brasileiros, eu também tive uma queda grande de renda, então foi uma forma de eu conseguir economizar. Além disso, eu consigo consumir alimentos muito mais saudáveis, que estão em temporada, uma variedade muito maior. Um levantamento feito pelo site Mercado Mineiro mostra que, em média, o restaurante por quilo em Belo Horizonte passou de R$ 49,00 em novembro do ano passado para quase R$ 52,00 neste mês. Se o consumo for de 500 gramas por dia com suco ou refrigerante, por exemplo, o gasto mensal pode chegar a R$ 943,00. Quando é um marmitex, ainda o preço também é muito alto, porque se paga R$ 18,83 no marmitex em média, mais o suco em torno de R$ 5,57 vezes 30 dá R$ 732,00. Em 6 meses, o preço médio da comida a quilo e dos pratos feitos subiu até 6,5% aqui em Belo Horizonte, mais que o dobro da inflação registrada no mesmo período, reflexo principalmente da alta dos alimentos. De acordo com o DIEESE, a cesta básica aumentou mais de 20% na capital mineira nos últimos 12 meses. Já as carnes bovinas estão 31% mais caras. Quando a gente fala do aumento do custo da carne, do óleo de soja, do arroz, do feijão, pesa muito no bolso do consumidor a alimentação fora de casa. Segundo a Associação de Bares e Restaurantes, a maioria dos estabelecimentos repassou apenas uma parte do reajuste dos alimentos para o preço final das refeições. Os empresários estão com medo de perder a clientela. Reajuste de aluguel acima de 20%, né? A tarifa de energia, o gás subiu também muito durante a pandemia. Tudo isso impacta. E como você ouviu na reportagem, o custo da comida a quilo em Belo Horizonte sai mais de R$ 900,00 por mês. Está feita a correção. Com a pandemia, muita gente perdeu o emprego e precisou buscar alternativas para garantir a renda. Com isso, o país registrou no ano passado um recorde na abertura de registros para microempreendedor individual, o chamado MEI. A Rafaela é digital influencer há 10 anos, mas só agora enxergou a necessidade de tornar a sua atividade mais profissional. Com a pandemia, o mercado online, que já era bem acessado, ganhou ainda mais visibilidade. Foi então que ela decidiu se tornar uma microempreendedora individual. O blogueiro ele vai além do recebido, né? Ele vai, não é só aquilo que ele está mostrando. Tem uma publicidade, tem um briefing, tem uma história com a marca, tem um porquê e um pra quê. Mesmo com a pandemia, a procura pela formalização por meio do registro de microempreendedor individual vem batendo recordes. Só no ano passado foram 2.600.000 novos registros. O número é o maior dos últimos 5 anos, de acordo com um levantamento realizado pelo Sebrae com dados da Receita Federal. Atualmente, o Brasil já conta com mais de 11 milhões de microempresários ativos. Os setores do comércio varejista, de vestuários e acessórios, promoção de vendas, cabeleireiro, manicure e pedicure, fornecimento de alimentos para consumo domiciliar e obras de alvenaria lideram o ranking de atividades com maior número de microempreendedores individuais criados. A Marcele também foi uma das pessoas que encontrou na crise a oportunidade de crescimento profissional. Então eu criei uma agência de influência que só trabalha marketing de influência, não é o marketing convencional, né, de agência de marketing. Então hoje eu formo times de influenciadores para que possa aí potencializar as vendas das empresas que atualmente são físicas ou não têm tanta intimidade com a rede social, e aí eu vou criando pontes entre empresas, né, empresários e os influenciadores. Levando em consideração o aumento da demanda, este contador teve a ideia de desenvolver uma plataforma de auxílio e gestão para microempreendedores. Uma forma mais prática e rápida que integra todas as funções necessárias para se gerir uma MEI. As restrições impostas pelo governo em virtude da pandemia estão e irão gerar mais desemprego. E com isso, empreender e gerar o seu próprio emprego será a alternativa. Durante uma inauguração no Rio de Janeiro, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, anunciou novos investimentos em obras pelo país. O viaduto exclusivo para caminhões liga a Avenida Brasil, em Manguinhos, ao portão 32 do Porto e faz parte dos investimentos realizados pela concessionária Ecoponte, que administra a Ponte Rio-Niterói. O investimento de cerca de 450 milhões de reais gerou cerca de 2.000 empregos diretos e indiretos.
A previsão é de que a nova via receba 2.600 caminhões por dia. Durante o evento, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, anunciou leilões e licitações de estradas, portos e aeroportos do Brasil nos próximos 18 meses. A gente pretende contratar 260 bilhões de reais até o final do ano que vem, desculpa. A gente está indo bem, nós já contratamos aí 70 bilhões em concessões. Amanhã tem o leilão da BR-153 Goiás-Tocantins, a gente contrata mais 14 bilhões. Na sequência, a gente vai ter a licitação da BR-163 Pará. A união de voluntários que atuam no Nordeste tem mudado a vida de milhares de pessoas diante das dificuldades trazidas pela pandemia. Uma região que já sofria com a fome antes mesmo da pandemia, vê agora o problema se agravar. Em 2020, a fome atingiu cerca de 13% da população nordestina. No Brasil, esse índice é de 9%. E pensando na fome que essas famílias precisam enfrentar, é que a ONG Amigos do Bem reforçou os trabalhos para levar mais ajuda a essa população. São centenas de casas de taipa, milhares de pessoas que não têm água nem sequer para poder lavar a mão num momento tão difícil como esse. A instituição, fundada há quase 30 anos pela empresária Alcione Albanese, conta com aproximadamente 10.500 voluntários, que atuam não só na distribuição de alimentos, mas também com projetos voltados à área da educação, trabalho, saúde e moradia. A Priscila faz parte da equipe há 8 anos. Foi 4 vezes ao sertão nordestino para fazer as entregas de mantimentos pessoalmente. Realmente a situação é triste, mas no olhar do nordestino tem uma esperança, tem um amor. Eu acho que o ser humano, se ele tiver ciência da capacidade que ele tem de fazer parte de um todo, se ele se doar um pouquinho, tantas coisas especiais que ele pode fazer, a gente consegue acabar com a fome no mundo inteiro. A ONG concentra as doações no Nordeste porque lá existem povoados distantes, praticamente isolados. Na região, casas sem energia elétrica, sem água encanada e sem banheiro. Não tem banheiro, não tem energia. São milhares de pessoas que estão passando fome aqui no sertão. Nós estamos indo de povoado em povoado, são mais de 300 povoados precisando de alimentos. Nós também não temos alimentos para dar para todos. E aí a gente vai andando nessas estradas, olha, não tem nada, nós estamos andando já há horas e parando nos povoados. Mas para essa ajuda chegar até essas famílias, existe um longo percurso que começa aqui no estado mais rico do país, São Paulo. Esse galpão é a Central do Bem, onde chegam todos os meses mais de 400 toneladas de alimentos doados por parceiros da ONG. Aqui, as cestas básicas são montadas e enviadas para as unidades da instituição nos estados da região Nordeste. E de lá, seguem para os povoados. Desde a chegada da pandemia, a ONG tem enviado alimentos a cerca de 300 povoados nordestinos, entre os estados de Alagoas, Pernambuco e Ceará. Pelo menos 20 mil famílias recebem essas cestas básicas todo mês. É a transformação daquela realidade para se tornar um ciclo sustentável de mudança social, aonde quando a família recebe, ela participa de palestras, ela participa de encontros onde se vai falar de posturas, de comportamentos, de vida, de família, e aonde nós trabalhamos todos esses conceitos com eles, aonde nosso sistema é integrado com o nosso sistema de escola, de trabalho. A ONG também já construiu fábricas de castanhas e doces e oficinas de costura para levar emprego e renda aos moradores da região. As equipes também higienizam e consertam brinquedos para proporcionar um pouco de alegria às crianças do Agreste. A caridade é a salvação do mundo. Enquanto nós tivermos pessoas para fazer caridade, nós vamos ter um mundo melhor. Se você puder doar, doe. Tem muita gente precisando. E vamos agora aos dados atualizados da vacinação no Brasil. Isso mesmo, Mauro. Aqui no nosso telão a gente tem uma ideia de como é que está o ritmo da vacinação pelo Brasil.
30.662.975 pessoas já receberam aí a primeira dose da vacina contra a Covid-19, o que representa aí 14,48% da população brasileira. Já receberam a segunda dose, o reforço do imunizante, 14.519.156 pessoas, o que dá aí 6,86% da população. Agora a gente vai ver os estados que mais vacinaram proporcionalmente a população com a primeira dose da vacina. Rio Grande do Sul está na frente com 19,36%, Mato Grosso do Sul na sequência com cerca de 17%, Espírito Santo com 16,50%, São Paulo 15,73%, Paraíba 15,66% e Bahia aparece aqui com 15,54% da população vacinada contra a Covid-19. Mauro. O Rede TV News de hoje fica por aqui. Obrigado pela companhia, uma ótima noite e até amanhã. Uma ótima noite para você. Eu te espero amanhã a partir das 7h30 da noite. Até lá. Tchau, tchau.